A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas. Servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, sobre a liderança do nosso muito digno pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória de Deus, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 6, que será ministrada em todo o Brasil, dia 5 de novembro de 2023. Teremos como título desta lição, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Finalmente, chegamos na lição 6 e tem como verdade prática o título aqui subscrito na presente lição, o texto áureo, Isaías 6, verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Um texto muito conhecido pelos amados irmãos, que tem perspectivas proféticas, que tem perspectivas missiológicas, de acordo com o contexto aqui do Antigo Testamento, mas nós iremos nos ater aqui em outras particularidades. Nós iremos recapitular aquilo que temos aprendido até aqui nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. Eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, deixe aí o seu gostei, comente, converse conosco. Estamos à disposição para dialogar com os queridos irmãos. Nós aprendemos até aqui, vamos recapitular algumas questões muito importantes. Na lição de número 1, aprendemos a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, que aponta para a universalidade da pregação do Evangelho em todo o mundo. Na lição de número 2, aprendemos que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Finalmente, na lição 3, aprendemos o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos aqueles que militam, daqueles que agem, daqueles que vão, que cumprem um ide do Senhor Jesus Cristo pela salvação das almas perdidas, Na lição 6, na lição 4, aprendemos que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, E nós fazemos parte desta igreja como a sua sucessora, compreendendo aí essa sublime tarefa de pregar o Evangelho a todas as nações, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 5, aprendemos que o Espírito Santo derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na Igreja na atualidade. E, finalmente, lição 6, aprenderemos hoje a respeito da oração, da contribuição e do cumprir deste ide de pregar o Evangelho a todas as nações. A verdade prática nos ensina que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm responsabilidade de orar, contribuir com essa obra missionária, ok? Então nós iremos tratar dessas três perspectivas, desse tripé daquilo que atendemos como o papel do cristão no corpo de Cristo. Orar, contribuir e ir, aquele que é comissionado, de acordo aqui com o nosso plano de aula, tá bom? Então iremos mais uma vez trazer algumas particularidades daquilo que não tem na lição e iremos tratar de algo a mais para o querido professor incrementar em sala de aula e com isso deixar a sua ministração mais robusta, a sua ministração profunda, a sua ministração com mais detalhes didáticos que poderão ser usados aí para alunos, para professores e bem como para revisões, tá bom? Então vamos lá, a título de introdução, a primeira coisa que devemos entender, queridos professores, queridos alunos, é que missões não é o alvo fundamental da igreja. Entenda isso. Já chega em sala de aula chocando, Já chega aí quebrando esse paradigma. Missões não é o alvo fundamental da igreja. Nós devemos ter em mente que o alvo fundamental da igreja é a glória de Deus. Repetindo,
missões não é o alvo fundamental da igreja. A glória de Deus é o alvo fundamental da igreja. Então, o alvo final de todas as coisas é que Deus ele seja adorado com ardente paixão por uma multidão, como diz o texto de Apocalipse, né? Como uma multidão incontável de pessoas redimidas de todas as nações. Eu quero ler aqui para os amados irmãos, Apocalipse, capítulo de número 5, verso 9, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O capítulo 7 também de Apocalipse, verso 9, diz o seguinte: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Olha que maravilha, né? Esse texto escatológico nos ensina que o sucesso de missões já está garantido na história da humanidade. E o que a igreja deve fazer? O que nós devemos cumprir dentro desse papel escatológico, anunciando que é chegado o reino dos céus, cumprindo o índito do Senhor Jesus Cristo? Devemos ter uma mentalidade missionária. Devemos entender, pensar a respeito de contribuir, de orar e de agir. Nós devemos, de fato, como ovelhas de Cristo, como ovelhas deste rebanho que tem como cabeça o nosso sumo pastor, entender o nosso papel. Geralmente faz-se a seguinte pergunta, né? Você tem chamada? Você tem chamada? Geralmente os jovens nos perguntam: como é que eu faço para entender o meu chamado? Será que eu tenho um chamado, pastor? O que é chamada? Geralmente essa palavra, até em congressos, em conferências, as pessoas gostam de trazer conceitos, devem trazer definições para entendermos o que é o chamado, né? Mas devemos, antes de perguntar que chamado é esse, se temos ou não, devemos primeiramente nos perguntar qual é o nosso papel no corpo de Cristo. A bem da verdade, queridos alunos, que todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Uma pessoa, de fato, ela entende esse chamado quando ela começa a desempenhar o seu papel no corpo de Cristo, como membro deste corpo, usufruindo daquilo que o corpo tem para oferecer, tendo em vista principalmente o alvo da igreja, que é a glória de Deus. À medida em que desempenhamos o nosso papel no corpo de Cristo, o fazer missionário não é algo que está dentro de uma perspectiva se tem um chamado ou não, mas é visto como uma obrigação daquele que faz parte do corpo. Então, olha como uma pessoa pode causar transformação em qualquer parte do mundo sem sair de sua casa. A grande pergunta que você pode fazer é como? E eu lhes digo, a lição nos ensina isso, orando, contribuindo. Interessante que o texto que o pastor Wagner Gabi traz, Mateus capítulo 9, verso de número 38, diz assim: por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E imediatamente no capítulo 10, o Senhor começa a nominar aqueles que irão trabalhar nessa seara cumprindo o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Olha como o despertar missionário tem a ver com, primeiramente, um despertar para orarmos, para dobrarmos o nosso joelho, que através disso o nosso coração será quebrantado e entenderemos a sensibilidade daquilo que é o nosso papel de acordo com o nosso chamado. Então, tem pessoas que nem saem da sua casa, tem pessoas que não se movimentam transculturalmente para a Europa, para a Ásia Menor, para o berço da reforma ali na grande Europa, na região da Suécia, na região da Holanda, na região da Alemanha, onde está sofrendo bastante, precisando da pregação do Evangelho, até mesmo em alguns países aqui da América do Sul, da África Ocidental, da África Oriental, na Oceania,
do outro lado do mundo, nos países asiáticos, enfim. Tem pessoas que nem cruzam aí a fronteira da jurisdição do seu estado, mas a bem da verdade são grandes missionários, orando e contribuindo. E isso é muito importante, nós entendemos que aquele que pede ao Senhor da Seara que mande pessoas para esta Seara, talvez seja aquele que Deus está escolhendo, aquele que Deus está mandando para trabalhar nessa Seara. Então, primeira coisa, vamos dobrar os nossos joelhos para entendermos o nosso papel neste corpo, seja de orar, seja de contribuir ou até mesmo de ir. Então, o que devemos perceber é que a maior prioridade em missões, neste momento, são os mobilizadores de missões, né? Nós aprendemos que as 4 corridas que Deus tem colocado diante de nós, primeiro, aquele que vai, aquele que envia, terceiro, aquele que recebe e quarto, aquele que mobiliza. Então grave isso aí, como é muito importante nós entendermos as 4 corridas que Deus tem colocado diante de nós. Primeiro, aquele que vai. Segundo, aquele que envia. Terceiro, aquele que recebe, aquele que mobiliza. Nós devemos entender isso de forma latente, de forma clara em nossos corações e perceber que aquele que vai, pode ser eu, pode ser você, pode ser o nosso próximo, aquele que envia, o Senhor é aquele que manda, o Senhor é aquele que traz o poder em nossos corações, nos capacitando para entender que o sucesso já é garantido na eternidade, independente se tenhamos pessoas nos rendendo quando estamos lá no campo missionário ou não. Mas o Senhor já garante a vitória. O Senhor, através do seu Santo Espírito, nos guia e aquilo que é apontado em nossos corações é ratificado nos céus quando cumprimos esse chamado de acordo com a vontade de Deus. Aquele que recebe, todos nós estamos aqui à disposição para entender, como Isaías, envia-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, estou à disposição, eu quero fazer isso. Tem pessoas que não precisam nem mais chorar num culto missionário, precisam de um empurrão para entender o seu papel no corpo de Cristo. Precisam despertar, precisam acordar para entender a sua tarefa dentro do rebanho do Senhor. Aquele que mobiliza. Nós devemos entender que todos nós, de uma certa forma, somos mobilizadores no corpo de Cristo. Estamos entendendo esse chamado missionário? Missões não é só quem tem a alcunha, o nome de missionário. Missões têm a ver com o propósito do corpo de Cristo aqui nesta terra. Então é isso que devemos entender. Não devemos nos esquecer nunca e nunca devemos deixar de lado. Devemos submeter tudo, primeiramente, em oração. Joelhos dobrados diante da presença do Senhor. Quanto mais joelhos dobrados, mais missionários serão levantados. Devemos também ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Além disso, não devemos operar em nossa força, não devemos operar em nossa vã sabedoria, mas devemos operar na força do Senhor Jesus Cristo e não em nossa força. E também devemos entender que façamos tudo isso para a glória de Deus. À medida em que entendemos que a adoração não é apenas uma perspectiva temporária, assim como missões a adoração tem a ver com uma perspectiva eterna, nós vamos entender que orar, contribuir e ir tem a ver muito mais com a glória de Deus do que simplesmente com uma agenda de uma igreja local. A glória de Deus é o alvo final de missões aqui nessa terra, para que todos os povos, para que todas as línguas, para que todas as nações entendam que através do fazer missionário a humanidade poderá glorificar a um Deus que é todo-poderoso. Entendamos a nossa missão, entendamos o nosso papel e Deus será grandemente glorificado, ok? E devemos agir, né? Me veio à mente uma história de 3 teólogos bem polidos, inteligentes, PhD em teologia, foram visitar um missionário no campo. E a certo momento eles estavam batendo papo, discutindo a respeito de teologia, os teólogos, o missionário observando, e naquele momento faltou energia naquele local ermo, simples, né? Numa cabana no meio da floresta,
E eles começaram a discutir lá quais seriam as possibilidades disso acontecer, ou de fato o que levou aquilo a acontecer. Alguns começaram a discutir a respeito da força do vento, o outro teólogo falou que tem a ver com a instabilidade da rede elétrica na região, outro disse que tem a ver com o motor que fica na subestação numa cidade ali próxima, etc. Começaram a dialogar dentro das suas teorias, né, daquilo que a cátedra, daquilo que a academia os leva a fazer, a raciocinar. Enquanto o missionário via tudo aquilo acontecendo, ele simplesmente se levantou no meio dos 3 teólogos, né, e foi até a caixa de fusível e trocou o fusível e a energia voltou. Então, qual é a moral da história? Muitas das vezes nós ficamos conjecturando muito do que pode ser o problema que está acontecendo ao nosso redor, ao invés de levantarmos e agirmos assim como um bom missionário. Antes de tudo, antes de ficarmos apenas em uma sala de aula debatendo aqui a janela 30 por 70, ou 40 por 50, 40 por 30, são várias janelas inventadas hoje de campos e momentos que precisam da ação missionária ou até mesmo da necessidade local das nossas regiões, devemos primeiramente levantar e agir e talvez trocar o fusível, que deve ser aquilo que está causando o problema, tá bom? Então vamos orar, contribuir e, se Deus quiser, dentro da possibilidade, você conhece a sua realidade, irmos e fazermos missões para a glória de Deus. É isso que conclamo a todos nós fazermos, porque o Senhor espera de cada um de nós essa atitude, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima lição.